seu nome reverenciado nas prateleiras das bibliotecas. Sabia seu próprio nome. Havia este outro homem usando seu nome, levando outra vida, vigoroso, e não deitava numa cama estranha, com o som da arrebentação ou do sangue em seus ouvidos. Continuando, como foi o fim de semana? Perguntou Judith Kirlan. Ostentação de riqueza, respondeu Strange. No melhor sentido, Judith riu. Posso imaginar o que quer dizer. Era uma tarde fria com pancadas de chuva e depois da aula foram à lanchonete e sentaram-se ao lado da vidraça, onde escorria a água da chuva. Contentes por estarem protegidos do tempo por um quarto de hora, com o trabalho do dia feito, Strange contara para Judith um pouco sobre Asen e, tentando não se vangloriar, descrevera a aventura de Caroline no parque. Bebia o café aos goles, com grande prazer. Não estava com pressa de voltar para casa. Tivera uma noite penosa com Leslie no domingo, depois que Conroy os deixara diante do prédio onde moravam. O tráfego que vinha de Islândia esteve ruim e a viagem levara um longo tempo. Seu rosto ardia devido ao sol de 2 dias e sabia que Leslie percebera que ele remoía alguma coisa e que iria obrigá-lo a falar assim que voltassem para casa. Não tinha o hábito de esconder coisas dela, nem tinha prática de como fazê-lo, e sabia que ia parecer tolo ou tristonho quando ela começasse a falar com ele. E pela primeira vez em sua vida conjugal, quando tentara fazer amor com ela no sábado à noite, não conseguiram. Leslie havia fingido que aquilo não era nada e tranquilamente pegara no sono ao seu lado, mas ele dera voltas na cama, intranquilo, a noite toda, e quando pegou no sono teve sonhos indistintos, sinistros, e depois no domingo ela dissera que estava com uma ligeira dor de cabeça e ficara no quarto o dia todo. Ele não queria conversar sobre o que estava acontecendo, enquanto não decidisse que posição tomar com relação à oferta de Asen para Caroline, e assim seu único refúgio era o silêncio. Como normalmente não ficava calado com Leslie, Strange percebeu a crescente inquietação da mulher e ficou ciente dos olhares curiosos que ela lhe lançou durante a viagem, embora não dissesse uma palavra, nem para ele, nem para Jimmy ou Caroline sentados ao seu lado. Eleanor voltara para a cidade de carro com Gianelli. Leslie ficara um pouco agastada com Leonor, também porque, apesar de ter dito ao pai que estaria presente ao jantar de sábado, Eleonor havia telefonado no último instante para avisar que a turma, quem quer que fosse, tinha decidido ir ao Montauk para jantar. Ainda não tinha voltado quando foram dormir, e não se soube que horas realmente chegou. Depois, no domingo, Eleanor arrumou suas coisas pela manhã e partiu com Gianelli, dizendo que haveria uma festa que ia durar o dia todo, na casa de praia de um diretor de cinema, em Stampton, e que não teria nenhum sentido voltar para viajar com eles à noite.
Jimmy, por sua vez, encontrara uma jovem num bar em Bridgehampton e não compareceu nem ao almoço nem ao jantar, tendo ficado na casa dela, e chegou à casa de Asen na hora exata para apanhar o carro com eles. Apenas Carolina, que havia jogado 10 sets durante os 2 dias e que agora dormia, exausta, com a cabeça apoiada no ombro da mãe, parecia ter aproveitado completamente o fim de semana, tendo dito, um pouco antes de cochilar: que modo sonhador de viver! Strange imaginava se ela ficaria tão contente se tivesse ouvido o que sua irmã dissera sobre ela naqueles poucos minutos à beira da piscina. Ele sabia que de um modo ou de outro teria de contar a Leslie tudo o que estava incomodando, mas primeiro teria de decidir por si mesmo. Sem consultar Leslie, ligou o rádio do carro para dificultar uma possível conversa, e sabia que ela iria perguntar por que fizera isso também. A lembrança da noite anterior fez que ele franzisse a testa, enquanto mexia o café e olhava para a chuva que batia na vidraça. Parece que o fim de semana não lhe fez muito bem, comentou Judith. Strange passou a mão pelo rosto que começava a descascar. Não estou acostumado com o sol, disse ele. Não me referi a isso. Aconteceu alguma coisa ruim no colégio hoje? Não, não aconteceu nada, nem de bom nem de mal. Romero tinha entrado em seu escritório com ar de pouco caso, rude, com o habitual sorriso de zombaria nos lábios, e dissera: consultei a mim mesmo, como me aconselhou, e decidi que diabo, o que tenho a perder? Apenas a passagem do ônibus, e achei melhor ver o homem e descobrir o que ele está vendendo. Ele não está vendendo nada. Strange escreveu o endereço do escritório de Asen num pedaço de papel e o entregou a Romero. Escreva-lhe uma carta dizendo que está interessado. Desse modo não precisará nem gastar a passagem de ônibus. O senhor não vai lá comigo? Romero parecia quase assustado. Acho que o Sr. Asen gostaria que o assunto ficasse apenas entre vocês dois. Romero olhou para o endereço em dúvida e depois enfiou o pedaço de papel no bolso dos jeans. Escreveu uma carta, pelo amor de Deus, falou ele, ofendido. Nunca escrevi uma carta na minha vida. Tenho uma sugestão a fazer, Romero. Se você escrever a carta, faça-a parecida com os trabalhos que me entrega, e não do modo como você fala. Romero deu um largo sorriso. Tenho 2 nacionalidades, não tem? E saiu da sala com o mesmo ar de pouco caso. Strange ainda não havia falado com Judith sobre Romero, e agora na lanchonete estava tentado a falar sobre ele. Talvez conseguisse até que ela o ajudasse a domesticar o menino, mas sabia que Romero nunca pertencera a nenhuma de suas turmas, e para ela não seria nenhum prazer expor-se àquele sorriso zombeteiro, aquela insolência impenetrável. Não aconteceu nada de ruim, como aconteceu às segundas-feiras, disse Strange. Foi até mesmo acima da média, mas tenho alguns problemas.
animal, vegetal ou mineral? Strange riu. Todos os três. O fim de semana, na verdade, transcorreu muito bem. Muito bem. Isso era basicamente quase a verdade, se não se considerassem as últimas horas cansativas da noite de domingo, com a perspectiva de uma semana de trabalho assomando sombriamente sobre seu espírito, ou se não incluísse a arenga alcoólica de Asen ou a discussão no quarto de dormir. Strange e Leslie raramente discutiam, sempre afirmara que ela era uma mulher serena e que isso era uma das coisas que ele mais amava. Mas não havia nada de sereno em Leslie. Quando ela se sentou na beira da cama, os lábios apertados, os olhos perscrutando-o como armas, enquanto ele procurava ganhar tempo, pendurando o paletó, tirando a gravata. O que é, Alan? O que é o que? Disse ele. Você sabe, está escondendo alguma coisa de mim. O que é? Nada, estou cansado. Bocejou, quase conseguindo ser convincente. Tive uma longa conversa com Asen sobre o destino de Romero, o menino que... Sei quem é, interrompeu Leslie. Como sei também que não é o que está aborrecendo você. Estou cansado, disse Strange em voz baixa. Amanhã vai ser um dia difícil, porque não adiamos essa conversa até... Não vou ficar de fora. Sou a companheira ou não sou nada. É claro que é minha. É alguma coisa relacionada com nossa família, continuou Leslie asperamente. Algo que você sabe e eu não. Trata-se do rapaz que veio apanhar Leonor. Você conversou com ele? Ele o deixou preocupado? Vi o rapaz da janela, tive uma boa impressão dele. Não é pelo fato de o rapaz ser italiano, é? Sabe que eu não seria capaz disso. Até agora só posso dizer que ele é ótimo. Por favor, vamos dormir. Você teve alguma briga com a Leonor? Insistiu Leslie. Outro dos seus ataques medievais. Por um instante, Strange ficou tentado a contar à mulher o que realmente conversara com Leonor. A despropositada ideia de que Caroline se achava feia. A ridícula discussão sobre o nariz de Caroline e a sugestão perturbadora de Asen a respeito de mandar Caroline para uma faculdade afastada, mas não estava em condições ainda. Sentia-se extremamente cansado, atormentado, inseguro. Se ele revelasse tudo, ficaria acordado a noite inteira, lutando com Leslie. Da forma como sua boca tremia, sabia que haveria lágrimas. As lágrimas o intimidavam na maioria das vezes. Preciso dormir agora, implorou ele. Pois então durma, disse ela. Levantou-se e saiu do quarto. Um segundo depois ouviu-a ao piano com todas as portas abertas. Desastrosas indicações de tormenta. Aquela hora da noite, suspirou, vestiu o pijama e deitou-se. Dormiu quase imediatamente e quando acordou no meio da noite, Leslie estava na cama, não ao seu lado, mas na outra extremidade. Pela manhã, ela fingiu que dormia quando o despertador o acordou. Ele deixou o apartamento sem ir até o quarto beijá-la, como sempre fazia. Leslie era uma mulher serena, de bom temperamento, e não gostava de brigar, mas quando ficava zangada,
Seu ressentimento durava dias e ela tornava-se fria, distante, intocável, fazendo-o sentir-se um exilado em sua própria casa. Strange olhou para Judith Quinlan do outro lado da mesa, bebendo café, segurando a xícara com as duas mãos. No seu jeito afetuoso, infantil, os olhos claros e meigos, cheios de preocupação e simpatia. De súbito, ele sentiu que tinha de confiar nessa adorável mulher simples, inteligente e compreensiva, que não estava envolvida em seus problemas e que certamente não romperia em lágrimas. Aconteceram algumas coisas, comentou ele. Coisas de família, nada de trágico. Decisões a serem tomadas. Depois que você cria 2 filhos, acha que pegou o jeito e pode lidar com um terceiro. Não é verdade, todos são diferentes. O que serviu para um não vai necessariamente servir para os outros. Em absoluto. Talvez me preocupe demais. Talvez devesse deixar que as coisas acontecessem do jeito que fui criado. Deu de ombros. Tinha sido filho único. Fora solitário e seu pai, muito mais velho do que a mãe, era um homem fracassado, doente, sem tempo para um filho estudioso e que usava o pouco de energia que lhe restava para discutir com a mulher sobre dinheiro quando voltava para casa depois do trabalho. A vida da minha própria família, disse Strange. Bem, o amor não chegava a transbordar. Deu uma risadinha secamente. Talvez tenha alimentado uma ideia sentimental do que deva ser uma família. De qualquer forma, isso me fez sentir que quando eu tivesse meus próprios filhos, eu seria responsável por eles. Eu os protegeria. E felizmente, ou talvez infelizmente, minha mulher sempre sentiu isso também. Estamos envolvidos demais, egoisticamente envolvidos na vida de nossos filhos. Não sei, como certa pessoa me disse durante o fim de semana, sinto-me deslocado em nossos tempos. É difícil desaprender. Eles estão em dificuldades? Perguntou Judith com uma expressão grave nos olhos. Podia ver que a mente de Judith passavam todas as possíveis dificuldades nas quais os jovens poderiam meter-se na cidade de Nova York hoje em dia e que ela estava pensando que horríveis complicações seriam essas. Nada medonho, Strange riu. Na verdade, é muito ao contrário. Então Strange contou a oferta de Adam de mandar Caroline para uma faculdade distante e as razões para essa oferta. Não lhe contou a respeito da reação de Leonor e das razões de Leonor para acreditar que Caroline deveria permanecer em casa. Teria sido doloroso demais. Enquanto falava, sentiu outra vez o ressentimento contra a filha mais velha, ressentimento que surgiu quando ela havia falado com ele. E Strange temia que suas emoções ficassem evidentes agora. Minha reação imediata foi dizer não, continuou ele. Acho que foi orgulho ferido, que eu estava sendo afastado do processo de tomar decisões que era incapaz de tomar conta da minha própria filha. De alguma forma, Asen, durante todo o fim de semana, me fez sentir-me como um perdedor. Tolice, disse Judith, rapidamente. Estivera calada
mexendo na xícara de café enquanto ele falava, e agora, num gesto impaciente, afastou a xícara. Strange gentilmente bateu em sua mão. Sou mais suscetível do que pareço, confessou ele. O que sua mulher acha? Perguntou Judith. Isso é outro problema, ainda não lhe disse. Por que não? Judith parecia surpresa. Ele deu de ombros. Não sei, estávamos rodeados de estranhos na casa de outra pessoa. Depois, em nossa casa, ela pressentiu alguma coisa e eu não sabia o que, na verdade, eu próprio sentia. E fingi. Sou horrível para fingir. E tivemos uma pequena discussão que desconfio vai continuar esta noite. Isso não é importante, acrescentou com falsa vivacidade. Isso vai passar. O que você acha? É claro, disse Judith. Não conheço sua filha, mas se ela fosse minha, agarraria a oportunidade para ela. Caridade ou não, talvez eu seja suspeita. O trabalho que tenho aqui, a espécie de colégio em que estamos, vai conseguir tirá-la da cidade por alguns anos, mandá-la para uma boa faculdade. Eu acharia um presente do céu. Educação nesta cidade, ora, é apenas uma continuação da guerra por outros meios. Strange riu. Clausewitz não teria falado melhor. Tenho de dizer isso a meu amigo Asen. Talvez devêssemos gravar isso em todos os portais de todos os colégios do sistema. Deixou uma gorjeta para a garçonete. Acho que devemos ir agora. O que vai fazer? Perguntou Judith com ar grave. Strange hesitou. Não sei, decidirei até chegar a casa. Lá fora chovia mais forte agora, e era impossível para o homem alto e a mulher baixinha não se molharem com um só guarda-chuva. Vou esbanjar hoje, declarou Strange. Tomaremos um táxi. Estou começando a gostar dos hábitos dos ricos. No táxi ficaram calados por um longo tempo. Detesto vê-lo aborrecido dessa forma, disse Judith. Com todas as outras coisas que você tem de enfrentar, por que não deixa que o Sr. Asen fale com Caroline e ela mesma decida? Strange assentiu com a cabeça. Acho que tem razão, mas minha mulher pode pensar diferente, muito diferente. Quanto a mim, suspirou. Estou lutando entre o egoísmo e a razão, apenas não sei qual é um e qual é o outro. Quando o táxi parou diante do prédio de Judith, a 3 quarteirões de Strange, ela disse: Se não está com pressa, por que não dá uma subida e toma um drink? Um pouco de uísque poderá fazer as coisas parecerem mais claras. É uma ótima ideia, concordou Strange, grato pela solicitude de Judith por sua avaliação quanto à utilidade do adiamento. Nunca estivera no apartamento dela antes. Ficava no andar alto de um prédio antigo e tinha sido planejado para o estúdio de um artista, com uma grande janela voltada para o norte e um quarto de dormir. As paredes estavam cobertas de livros, os móveis eram de um colorido vivo, ele esperava marrom escuro, e tudo estava limpo, rigorosamente arrumado. Não havia sinais de que um homem estivera ali antes. Sentou-se na ponta de um grande sofá, observando a tirar gelo da geladeira
kitnet, separada do aposento principal por portas de veneziana pintadas de branco. Ela era tão pequena que precisava ficar na ponta dos pés para pegar a garrafa de uísque e dois copos do armário sobre a geladeira. Notou que a garrafa de uísque estava só pela metade e imaginou se Judith Quinlan se sentava sozinha à noite e bebia para dormir. Ela despejou o uísque e um pouco de água da torneira sobre os cubos de gelo nos copos e colocou-os numa pequena bandeja, juntamente com um pratinho de castanhas de caju. Arrumou a bandeja sobre uma mesa baixa diante do sofá. Pronto, disse e sentou-se ao lado dele. Cada um apanhou um copo e quando Judith ergueu o seu, falou: "Bem-vindo à minha casa." O uísque tinha excelente paladar. Imagine, comentou Strange, bebendo numa segunda-feira à tarde, o caminho certo para a ruína. Os dois riram juntos, muito à vontade. "Que lugar bonito!" exclamou Strange, tão quieto e parece estar tão afastado. Parou. Era difícil dizer afastado do que, bem, disse ele, tão longe. Judith colocou o copo sobre a mesa com determinação. "Agora", disse ela, "vou fazer uma coisa que venho querendo há muito tempo." Com um movimento rápido, ajoelhou-se no sofá ao lado dele, passou o braço ao redor de seus ombros e beijou-o. Assombrado, Strange sentou-se rígido, consciente do copo em sua mão, temeroso de que o uísque se derramasse. Mas passado o primeiro momento, com aqueles lábios macios mais determinados sobre os seus, relaxou, recostou-se puxando-a contra o seu corpo, não se importando mais com o uísque. Colocou o braço livre ao redor de Judith e beijou-a com força. Sentiu que a mão dela tateava desajeitadamente os botões da camisa. Ela a abriu e acariciou com a mão macia e ligeira o peito de Strange, e depois desceu mais um pouco. A surpreendente senhorita Quinlan beijou-o no rosto com muitos e pequenos toques de ternura e sussurrou em seu ouvido: "Preciso de você, preciso de você." Ele se reclinou mais as mãos dela como pétalas em seu corpo, provando-lhe que a importância da noite de sábado fora apenas temporária. De súbito ela parou e, esquivando-se do braço que a rodeava, pôs-se de pé, deu um salto diante dele. O cabelo em desordem sorria, e havia uma expressão que ele ainda não tinha visto em seus olhos, jocosa e maliciosa. "Ela é bonita", pensou ele. A luz indistinta da grande janela voltada para o norte e bastante atraente. Então disse ela. Ele endireitou o corpo, viu que o uísque não se tinha derramado. "Estava adorável", confessou ele, "surpreendente e adorável." Ela riu alegremente, jubilosa. "Não pedi uma descrição", disse ela. "Pedi uma ação." Ele sacudiu tristemente a cabeça. "Gostaria muito, mas não posso, pelo menos agora." Ela ficou séria. "Não está ofendido, está?" "Por Deus, não. Estou lisonjeado, encantado, mas não posso." Quer pensar sobre o assunto? Os olhos demonstravam abatimento.
e aquilo o feriu, pois ele a estava ferindo. É claro que vou pensar no assunto, prometeu ele. Você veio até aqui para afastar-se dos problemas, disse ela com um riso lento e triste. E agora eu lhe trouxe outro. Fui desajeitada. Fui desajeitada. Não tenho habilidade para essas coisas. Ergueu a cabeça, olhou diretamente para ele. Mas pelo menos agora você sabe, nós sabemos. Sabemos sim, confirmou ele. Ela se aproximou e abotoou a camisa dele. Strange beijou-lhe os cabelos. Agora, disse ela, vamos terminar nossos drinks. Ao caminhar lentamente para casa, naquele entardecer chuvoso, seus sentimentos estavam confusos. Ao mesmo tempo que exultante e insatisfeito consigo mesmo, não se sentiu um perdedor naquela tarde. Jamais lhe havia acontecido uma coisa igual àquela, e com toda certeza não desde que se casara. Não se considerava atraente para nenhuma outra mulher a não ser Leslie, e a afeição dela por ele tinha sido construída, estava certa, com base mais na apreciação do seu intelecto e qualidades morais do que em seus atributos físicos. Asen havia perguntado se ele acreditava nos 10 mandamentos, e ele respondera que sim. Acreditar e observar eram coisas diferentes. Mesmo que não tivesse cometido adultério, algumas vezes cobiçara a mulher do próximo, o que era natural e inevitável, embora contrário à ordem do Monte Sinai, o mensageiro do Deus de Israel no deserto, anunciada a lei para uma tribo peregrina, não podia ter sabido o que aconteceria milênios depois nas rodovias e estradas secundárias da cidade de Nova York. Então recordou-se do tom de voz de Judith quando dissera: agora vou fazer uma coisa que venho querendo há muito tempo. Há muito tempo, pensou ele, tenho 50 anos, não havia mais todo esse tempo para pensar em alguma coisa. Na esquina do seu quarteirão, esteve a ponto de voltar, mas então viu Alexandre apoiado na parede do prédio e percebeu que ele tinha visto. Caminhou rapidamente até a entrada e disse: boa noite, Alexandre. Tempo miserável, não é? Miserável, concordou Alexandre, aconchegando-se a jaqueta de combate, mascando o charuto. Ao abrir a porta do apartamento, ouviu Leslie tocando. Parou e ficou escutando um pouco. Era uma sonata de Schubert, num tom menor, baixo e persistente, adequado para uma tarde sombria, chuvosa. Tirou a capa de chuva e o chapéu e pendurou-os cuidadosamente no hall. Depois foi para a sala de estar. Boa noite, disse ele. Leslie parou abruptamente de tocar, ergueu-se e olhou para o marido. Boa noite, respondeu ela friamente. Não fez nenhum movimento para beijá-lo, nem um pouco melhor do que na noite passada ou nesta manhã, pensou ele. Contudo, o ritual do beijo ao chegar à casa era antigo como o casamento. Ele se aproximou de onde ela se encontrava, ficou de pé diante do banco do piano, inclinou-se e beijou-a no rosto. Você está atrasado, disse ela. Leslie sentiu o cheiro. Esteve bebendo? Parei num bar. Não era bem a verdade, mas mais fácil de dizer, vergonhosamente mais fácil. Fiquei molhado e com frio, tomei um uísque.
Deu de ombros. Carolina está em casa. Não foi à biblioteca. Alguém telefonou. As palavras eram as habituais depois de um dia de ausência, mas o tom não era habitual. Não, não quero interrompê-la, vou para. Não está interrompendo nada, já toquei bastante. O telefone começou a tocar. Eu atendo, disse Strand, satisfeito por ter uma desculpa para sair da sala. Era Asen. Desculpe-me por tê-lo abandonado em minha casa na hora do almoço da maneira como fiz, disse Asen. Mas as linhas estavam ocupadas em Nova York. Nova York. Espero que tenha corrido tudo bem. Melhor impossível, falou Strand, com falsa cordialidade. Surgiu um problema, informou Asen. A polícia telefonou para o meu escritório esta tarde. Acham que apanharam pelo menos um dos meus assaltantes. Ao que tudo indica, o rapaz estava envolvido no mesmo tipo de trabalho que tentaram comigo. Gostariam que Caroline e eu fôssemos ao 20º distrito. É perto de, sei onde é, às 9 horas de manhã, para ver se podemos identificá-lo. Acha que Caroline se importaria muito? Asen parecia ansioso. Naturalmente, se ela não quiser fazer isso, não poderão forçá-la. Mas uma identificação só provavelmente não será suficiente como prova conclusiva no tribunal. E Carolina ainda não chegou, interrompeu o Strand. Pergunto a ela quando ela chegar. Ótimo, disse Asen. Gostaria de ver o malandro preso por alguns meses, embora do jeito que os tribunais são hoje em dia, possivelmente seja esperar demais. Pode ligar para o meu escritório. Estarei trabalhando até à tarde esta noite. Oh, a propósito, já conversei com o meu amigo da True Scott. Ele diz que pode conseguir que um dos seus ex-alunos que procura talentos em Nova York dê uma olhada em Caroline. Meu bom Deus, não tem nada melhor para fazer em suas manhãs de segunda-feira? Gastei apenas 5 minutos. Quando Strand voltou para a sala de estar, Leslie estava em pé à janela, olhando para a chuva que caía lá fora. Era Asen, disse Strand. A polícia acha que podem ter encontrado um dos assaltantes. Quero que Carolina e Asen vão amanhã de manhã ao distrito para identificá-lo. O que você disse a ele? Leslie continuava voltada para a janela. Que falaria com Caroline e telefonaria para ele depois. Particularmente não me agrada a ideia de Caroline envolvida numa coisa dessas. Leslie assentiu com a cabeça. Nem a mim, mas pode ser que ela pense diferente. Leslie, querida, por favor, sente-se, disse Strand, gentil. Tenho algumas coisas para falar com você, coisas que não quis contar-lhe ontem à noite. Lentamente ela se afastou da janela e sentou-se em frente a ele. Foi depois que Caroline jogou com Asen. Começou Strand. E quando ele e eu voltávamos para casa, então ele contou tudo, a oferta de Asen, seus argumentos para mandar Caroline estudar fora, a possibilidade da bolsa de atletismo e tanto quanto podia lembrar-se, a conversa com Eleanor. Leslie ouvia em silêncio, o rosto não demonstrando qualquer emoção, as mãos cruzadas no colo. Quando Strand terminou, ela disse:
Eleanor está certa, naturalmente, sobre a irmã. Caroline acha que não tem atrativos, odeia o seu nariz, é dolorosamente tímida, esconde isso de nós, tem escondido de nós desde criança. Você sabia? Perguntou Strange, incrédulo. Sabia o tempo todo e não me disse. Leslie estendeu o braço e tocou em sua mão. Que bem, que bem teria feito. O tom agora era gentil e amoroso. Já não tenho o suficiente com o que se preocupar. Sinto-me como um completo idiota, confessou Strange. Você não é um idiota, às vezes é mau observador. Só isso, disse ela. Principalmente com respeito às crianças. Agora a questão é a seguinte: o que faremos? Sorriu. Veja bem, eu disse nós. Allen quer que o deixemos conversar com Caroline, tentá-la com visões de um eterno oeste ensolarado. Leslie sorriu de novo. Bem, por que não? Um pouco, um pouco de sol eterno seria uma mudança bem-vinda para todos nós. Mas estudar veterinária, pelo amor de Deus, como imagina que ela foi arranjar uma ideia dessas? Não sei, talvez tenha lido o livro daquele inglês. Todas as criaturas pequenas e grandes. E parece uma profissão interessante. Pode-se conhecer pessoas diferentes, viver ao ar livre e tudo o mais. Se ela realmente está decidida a fazer isso, não servirei de obstáculo, porque nunca disse uma palavra a qualquer um de nós. Strange sabia que dava a impressão de ofendido. Talvez apenas estivesse esperando pelo momento certo. As garotas aprendem cedo a não revelar tudo aos pais. Você gostaria de acordo que ela fosse estudar fora? Leslie assentiu com a cabeça. Bem, disse Strange, provavelmente eles irão ver-se amanhã de manhã no distrito. Poderão conversar lá. É um lugar ideal para a sedução. Leslie ergueu-se, foi até ele, inclinou-se e beijou-o na testa, passou a mão em seus cabelos. Precisa cortar o cabelo. Quando Caroline chegou um pouco antes do jantar, Strange lhe contou sobre o telefonema de Asen. Leslie estava dando aula ao seu aluno policial na sala de estar, e eles foram para a cozinha para não ouvirem os acordes violentos que o representante da lei arrancava do pobre piano. O Sr. Asen disse que irá ao distrito, mas se você não quiser ir, não poderão forçá-la. O rosto de Carolina adquiriu uma expressão muito séria, e ela passou a mão pelo cabelo. Strange esperava que ela dissesse que não queria ir, mas ela afirmou: Eu vou. Tem certeza de que quer ir? Tenho. Aqueles rapazes não devem ficar nas ruas. Não posso esquecer o que parecia um bando de animais selvagens, grunhindo, cravando as garras, machucando. Só espero que apanhe os verdadeiros. Certo, Strange suspirou. Sua mãe e eu iremos com você. Não há necessidade, não sou nenhuma criança. Eu disse que iremos com você, insistiu Strange. Caroline suspirou e ia sair da cozinha, mas Strange a impediu. Sente-se por um instante, Caroline. Há uma coisa que eu preciso falar com você. Caroline olhou para ele desconfiada, mas sentou-se numa cadeira junto à mesa da cozinha. Strange sentou-se à sua frente. Soube pelo Sr. Asen
Começou ele, que você falou em ir para uma faculdade no Oeste. Oh, disse Carolina, parecendo sentir-se ligeiramente culpada. Ele lhe contou? Sim. Não falei que ia, confessei ela. Confessou ela. Disse que se pudesse esconder é para onde gostaria de ir. Também disse que não tinha escolha. Ele me disse que há uma oportunidade de você conseguir o que chama de sua escolha. Disse isso. Caroline parecia surpresa. Para mim, não falou nada. Quis falar comigo primeiro. O que mais ele falou? Agora está intrigada. Você queria ir para uma faculdade de agronomia para estudar veterinária. Isso é crime? Seu tom de voz era hostil. É claro que não, respondeu Strange, apaziguador, mas sua mãe e eu gostaríamos de saber por que quer fazer isso e por que não nos contou há mais tempo. Há mais tempo eu não tinha certeza, não queria dizer nada, enquanto estivesse indecisa. Além do mais, tinha medo de que vocês rissem de mim e dissessem que eu era uma garotinha sentimental. Bem, agora já revelei tudo. Podem rir, se quiserem. Ninguém está rindo, Caroline, falou Estranho com carinho. De qualquer modo, é inútil falar sobre isso. Fez um gosto de repúdio com a mão. Conto de fadas para a juventude. Seria preciso dinheiro, muito dinheiro. Somos ricos em afeto, disse com ironia, mas quando se trata de bens materiais, deu de ombros, não sou cega. Quando foi a última vez que comprou uma roupa para você? Sobre isso falaremos mais tarde. Neste momento, estou interessado em suas razões. O que sabe acerca de animais? Nada ainda. Bem, sei alguma coisa que sofrem horrivelmente e merecem encontrar um alívio. É tão estranho querer dedicar-se a fazer esse mundo horrível um pouco mais humano. Erguei a voz zangada, como se sentisse que estava sendo atacada. Não acho estranho, explicou Strange. Na verdade, acho até admirável, mas as pessoas também sofrem. No entanto, você não quer ser médica? Não quero ser médica, nem política, nem general, nem assistente social, porque não seria boa em nenhuma dessas coisas. Eleonor poderia ser qualquer coisa que quisesse, mas eu não. Talvez seja estúpido, mas há uma coisa que conheço, e essa coisa sou eu. Não me dou facilmente com pessoas, elas me fariam ficar assustada, e por isso seria desajeitada, falaria as coisas erradas e sentiria que estariam sempre rindo às minhas costas. Oh, minha pobre e querida filha, pensou Estranho, desolado. Os animais são melhores, continuou Caroline. Rapidamente não falam, ou pelo menos não de forma que se possa entender. Eles não vão me deixar embaraçada. Agora estava a ponto de chorar. Estranho curvou-se sobre a mesa, bateu na mão da filha e disse: Certo, agora sei como se sente, embora eu ache que está sendo muito severa consigo mesma. Ao ficar mais velha, acredito que terá uma opinião mais elevada a respeito de seu valor.
Se eu tiver de ficar nessa cidade lutando dia e noite para tentar acompanhar todos os espertinhos que me rodeiam, seria eliminado para sempre. Agora ela se lamentava. E se eu lhe dissesse, falou estranho, que você me convenceu e que acho que seria melhor, em todos os sentidos, que você fosse para uma faculdade afastada. Fez uma pausa e que pode haver um modo de custearmos isto, tendo bens materiais ou não. Carolina olhou descrente. O que você e mamãe vão fazer? Arranjar emprego à noite para me mandar para o Arizona? Nada de tão drástico assim, estranho riu. O Sr. Asen teve uma ideia. Não está pensando em pedir dinheiro emprestado a ele, está? Não, não iria ser. Nada disso também, interrompeu o estranho. Então, contou-lhe o plano de Asen para uma bolsa de atletismo. Era, ela ouviu, ela ouvia os olhos arregalados. Ele já falou com um amigo na faculdade, continua estranho, e podem fazer com que um ex-aluno que corria no time venha a Nova York para falar com você e cronometrá-la. Se estiver interessada nisso, aconselha a treinar um pouco. Estou interessada, sim, declarou ela. Homem, estou interessada. Vou falar com o diretor do Departamento de Educação Física do seu colégio e talvez eles possam dar-lhe um pequeno treino. Parece loucura, disse Carolina, sacudindo a cabeça, assombrada. A única corrida de que participei em toda a minha vida foi com meninas que levavam a semana inteira para dar apenas uma volta no quarteirão e, por isso, alguma estúpida faculdade vai pagar meus estudos por 4 anos. Acho que o Sr. Asen estava brincando com você, papai. Ele não é do tipo de homem que se interessa por brincadeiras, disse Strand, com quem você correu. Não importa, é o tempo que conta. Strand ergueu-se. A propósito, o nome da faculdade é Tuscott. E o Sr. Asen disse que tem um bom departamento de agronomia. Se você está certo de que quer tentar, sua mãe e eu faremos tudo para ajudá-la. Faremos tudo para ajudá-la. Se não der certo, partiremos para outra coisa. Caroline parecia meditar, esfregando o nariz. Arizona, murmurou ela. Parece fantástico, certo? Com os diabos vou correr pela minha vida. Você pode conversar com o Sr. Asen sobre isso, disse Strand enquanto deixava a cozinha depois de resolver o assunto com a polícia. Mas Carolina não teve a oportunidade de falar com Asen na manhã seguinte, porque depois que apontou o menino com uma cicatriz recente na testa e no nariz e disse, muito calmamente, sim, tenho certeza, era este que estava com o canivete. Ela começou a gritar, tapando os olhos com as mãos, curvando-se para a frente, balançando-se de um lado para o outro. Ainda gritava quando o Strand a carregou nos braços, saindo do distrito com Leslie e Asen andando apressados ao seu lado. Conroy esperava com o Mercedes e a levaram diretamente ao consultório do Dr. Prince, que lhe aplicou uma injeção. Passados uns instantes, ela estava deitada no sofá, silenciosa, os olhos muito abertos, olhando fixamente para o teto. Caroline ficou em casa sem ir
à escola por mais 2 dias, não saindo do apartamento, calada e contida, no quarto repleto de flores e enormes caixas de bombons que Asen me mandaram. Asen telefonava 2 vezes por dia para saber notícias. Num de seus telefonemas mencionou que seu amigo da Tuscot estava providenciando alguém em Nova York para dar uma olhada em Caroline quando ela se sentisse pronta para começar. Adam queria vê-la também, mas foi compreensivo quando Leslie disse que, por enquanto, era melhor que ela não recebesse visitas. Então, na manhã de quinta-feira, Caroline apareceu na cozinha vestida para sair, enquanto Strange tomava seu café. Ela estava cantarolando e a cor voltara às suas faces, e disse a Strange que ia para a escola. Você acha que sabe o que está fazendo? Perguntou Strange. Afinal, serão apenas mais 2 dias. Você pode ir segunda-feira. Caroline sacudiu a cabeça. Não quero ficar mais em casa. Não se preocupe, papai. Acabei com as tristezas. Não sei o que aconteceu comigo lá, no distrito policial. Quando vi aquela cicatriz horrível na cabeça do rapaz, e percebi que fora eu quem fizera aquilo. E ele era tão jovem, uma criança assustada, e me olhava com uma expressão esquisita, intrigada, como se não pudesse entender por que eu estava fazendo aquilo com ele. E o modo como aquele detetive agarrou o braço dele, como se suas mãos fossem algemas, e o levou para trás das grades só porque uma garotinha branca e boba o denunciou. Fiquei tão confusa, papai, disse ela, tentando conter as lágrimas, e só o que consegui fazer foi gritar. Não pense mais nisso. Não pense mais nisso. Você fez o que tinha de fazer. Esqueça. Carolina sacudiu lentamente a cabeça. Vou tentar, mas nunca mais irei ao parque, assegurou-me, enquanto ela bebia o seu suco e preparava ovos para si mesma. Strange foi até o quarto e acordou Leslie para lhe perguntar o que ela achava quanto a permitir que Caroline saísse de casa. Ela já digeriu o caso, disse Leslie, após pensar um pouco. Ou está fingindo que digeriu. De qualquer forma, a melhor coisa que podemos fazer é deixá-la agir normalmente, ou da forma que ela pensa que seria normal. Leslie, porém, vestiu-se rápido e com a desculpa de que tinha algumas compras para fazer logo cedo, acompanhou Caroline até o colégio. Antes de sair, comunicou a Strange que ia convidar Asen para jantar. Tinha certeza de que ele aceitaria, disse ela, e foi o que ele fez imediatamente com prazer. Tenho a impressão de que ele janta sozinho todas as noites, disse Leslie para o estranho, quando ele voltou à tarde. É engraçado, concordou o estranho. Tive a mesma impressão naquela noite. Também disse a ele. Leslie comentou que ficaríamos muito gratos se ele conseguisse aquela faculdade para Caroline. O que ele respondeu, que gostaria que todos os jovens soubessem que tipo de educação preferiam e que fossem tão ansiosos para obtê-lo quanto Caroline. Ele devia ter sido diretor de escola. Acho que a advocacia paga melhor, respondeu Leslie. Quando Asen chegou ao apartamento aquela noite, trazia uma sacola esporte com uma roupa de treino e um par de tênis de corrida. Caroline gorou um pouco por gratidão e um pouco embaraçada com os presentes. Vou voar com isso, disse ela.
Basta que me avise uma semana antes, disse Alice. Quando achar que está pronta, eu me certificarei de que tudo seja providenciado de acordo. Há uma pista de treino em Andal, Islândia. Sugiro que consiga alguns blocos de largada e experimente os tênis algumas vezes. Durante o jantar, todos evitaram prudentemente mencionar a cena no distrito. Allen foi quem mais falou, contando como tinham sido os verões em West Hampton quando era menino e os grandes campeonatos de tênis realizados lá em quadras de grama. Antes de antes de o jogo ter sido profissionalizado, quando os melhores tenistas ficaram satisfeitos em participar pelo simples prazer de jogar, indo a festas e ficando hospedados durante a semana em casas de membros do clube. Pela primeira vez falou de sua família. Strange ficou sabendo que ele tinha um irmão mais moço que lecionava filosofia em Stanford e uma irmã casada com um magnata do petróleo em Dallas e que ela possuía um avião particular. Não mencionou os propósitos dos filhos nem a mulher, mas parecia descontraído e feliz por falar como alguém que já tivesse passado muitas noites solitárias em sua vida. Contou até uma anedota sobre si mesmo, tendo o pai como herói. Quando meu pai morreu, disse ele, herdei sua velha secretária, entre outras coisas, uma senhora assustadora, chamada senhorita Gordon. Um dia ela estava no meu escritório quando acendia meu cachimbo, um hábito entre outros que adquiri dele, assim como a prática do direito. Ela olhou para mim com seriedade. Se me permite dizer, Sr. Aze, falou ela, o senhor me faz lembrar-me de seu pai. Naturalmente, sendo eu muito jovem na época, fiquei gratificado com a observação. Meu pai tinha sido um dos mais importantes advogados do país e servira brilhantemente em vários e importantes comitês do governo e como presidente da Ordem dos Advogados de Nova York, em que a, exatamente eu a faço lembrar-se de meu pai, senhorita Goldson. Perguntei um pouco envaidecido. O senhor joga os fósforos acesos na cesta de papéis e põe fogo em tudo, como ele fazia, respondeu ela. Apen, Asen riu com os demais. Nessa altura já estavam na sobremesa. E Asen suspirou de contentamento ao colocar a colher no prato. Meu Deus, que refeição deliciosa! Desconfio, dirigiu-se a Carolina, que não lhe será possível comer assim quando chegar ao Arizona. Se eu chegar ao Arizona, se a pessoa que estiver usando o cronômetro for honesta, tenho certeza de que chegará, afirmou Asa, fazendo isso parecer uma sentença no tribunal. Não será preciso desistir do tênis. Haverá tempo para os dois, mas imagino que não queria mais jogar no parque. Nunca mais, disse Caroline. Nesse caso, teremos de arranjar um outro lugar. Não é? Sugeriu ele enquanto bebia o café aos goles. Sou sócio do Tall and Country Tennis Club, na East
58ª Street. Gostaria de formar algumas duplas comigo sábado de manhã. Seria ótimo, respondeu Caroline. Vou apresentá-la ao pessoal, prometeu Ase. Há um grande número de tenistas lá dignos de você e poderá ir quando quiser como minha convidada. Não vai para a ilha este fim de semana? Perguntou Strange. Não gostava da ideia de Ase amontoar débitos de gratidão. Não neste fim de semana. Tenho um compromisso sábado à noite aqui. Desconfio que o senhor trabalha demais, senhor Ase, disse Leslie. Russell, por favor, creio que já é tempo de usarmos nossos primeiros nomes, Leslie. Naturalmente, obrigado. Obrigado, trabalho. Obrigado, trabalho. Ase parou pensativo. É meu prazer. Não sei o que seria de mim se não trabalhasse. Se possível, pretendo morrer antes de me aposentar. Deu uma risadinha para eliminar a mordacidade de suas palavras. Além do mais, sou membro sênior da firma. Portanto, não me podem mandar pastar por mais caga que eu esteja. Bem, disse, levantando-se, preciso ir andando. Tenho alguns papéis enfadonhos para ler antes de dormir. Obrigado pela noite tão agradável. Boa noite, Caroline. Leslie hesitou, depois disse, boa noite, Ali. Vou acompanhá-lo até a porta, disse Strange. Picarreou. Russell na porta. Podiam ouvir o tilintar indistinto na cozinha, onde Leslie e Carolina estavam lavando a louça. Strange comentou, a propósito, aquele menino, Romero, foi ao meu escritório outro dia. Disse que estava interessado. Mandei que escrevesse uma carta para você para poupá-lo de sua presença o máximo possível. Asen riu. Ele é tão ruim assim? Pior, vou esperar pela carta. Asen olhou para o seu anfitrião com um olhar grave. Não está lamentando sua decisão sobre Caroline? Está ainda não, respondeu Strange. Nem vai lamentar, afirmou Asen. Garanto, ó. A propósito, os Yankees vão jogar com Boston neste sábado. Se o tempo estiver bom, poderá ir. Estou certo de que sim. Ótimo, telefone de manhã depois que apresentar Caroline no clube. Os dois homens deram-se as mãos e Asen saiu. Mais tarde na cama, Leslie comentou, temos uma garotinha muito feliz nessa casa hoje. É verdade, concordou Strange. Mas você não está muito feliz, não é? Vou superar isso, garantiu Strange, depois de modo amargo, porque com os diabos ela está tão ansiosa para se afastar da gente.